Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. O Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em apoio à Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas. Neste ano de 2025, o tema é Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana e faz um convite a todos para desacelerar e levar para as ruas empatia, paciência e respeito. Parece utopia, né? Algo distante, mas que tem que prevalecer no dia a dia. No boletim de vítimas fatais de trânsito em 2024, 155 pessoas perderam a vida no trânsito, 71 em vias urbanas e 84 em rodovias. O número é 2,5 menor do que os 159 óbitos que aconteceram em 2023. Beber e dirigir foi o comportamento de risco que mais matou em 2024. 50 pessoas perderam a vida ao dirigir após consumir bebida alcoólica. Acidentes e mortes continuam acontecendo. O que fazer então? Qual que é o papel do Poder Executivo, do papel do Legislativo e nós, como cidadãos? Bom, para discutir o assunto, eu recebo aqui no estúdio o vereador Carmo Luiz, ele que é presidente da Comissão de Transportes, Logística e Infraestrutura do Parlamento Metropolitano, o vereador Benê Lima, que é o presidente da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara, e o Vinícius Riveretti, presidente da INDEC. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. O vereador Carmo Luiz, começo com o senhor. 155 mortes em um ano. Temos a cada 2 dias uma morte no trânsito aqui da cidade. Como é que analisa esta situação? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Uma honra estar aqui no Questão de Ordem mais uma vez. É um palco importante, né? Um espaço importante para debatermos aí temas que são inerentes à sociedade e que no mês de maio agora estamos aí, um mês de, como disse o presidente, é o mês onde nós colocamos as estatísticas, mostramos à sociedade o que está acontecendo na nossa cidade, no Brasil, no mundo. E na nossa cidade, infelizmente, perdemos 155 pessoas. E a batalha com o Maio Amarelo, com tudo que vem sendo feito, todas as leis, todos os trabalhos e projetos que vêm sendo desenvolvidos pela cidade, pelo Estado, é mitigar, diminuir o máximo que for possível, porque não são apenas 155 vidas, são 155 projetos interrompidos e que nós temos que, de toda forma, né, com educação, com orientação, com participação, ser um agente de mudança, desacelerar, orientar e ter paciência, juntos mitigar, diminuir, até que não tenhamos mais mortes no trânsito. Esse é um sonho, né? Exatamente, é uma busca que já quero saber do Vinícius Riveretti, se existe essa possibilidade, se essa busca por acidentes zero com mortes aqui na nossa cidade. Vereador Benê Lima, dessas 155 mortes aqui no trânsito da cidade, 133 foram de homens, o que corresponde a 86%, e 22 de mulheres, o que corresponde a 14%. Diante destes números, a campanha precisa ser mais específica para os homens ou deve ser para a população em geral, e aí eles já estariam incluídos? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Cumprimentar aqui o presidente da INDEC, o Vinícius, o vereador Carmo. Parabenizar aqui o presidente da INDEC, né, por essa campanha do Maio Amarelo, que nós sabemos que é de grande importância, visto que a população é um pouco mal educada no trânsito, né? Não apenas em Campinas, mas no Brasil. A gente vê o número de infrações aqui em Campinas, foram quase 1 milhão de multas aplicadas. E aí, às vezes eu recebo alguma crítica da INDEC, falando que a INDEC é uma fábrica de multa, e a resposta que eu dou, mas é só você andar certo, né? É só você andar na velocidade correta, não mexer no celular, seguir o Código de Trânsito brasileiro, né? A INDEC, ela não está para penalizar, ela está para educar as pessoas. Infelizmente, as pessoas, elas, da pior forma, né, na multa. E a respeito da estatística, eu gostaria que fosse zerada. Para Campinas, se você parar para pensar, perto de 1.300.000 habitantes, é pouco número de mortes, visto que não é parente da gente, mas quando é parente da gente é muito, né? Então, eu gostaria que zerasse esse número, né? Óbvio, vai ser um sonho nosso aqui, do presidente da INDEC,
mas vai da conscientização das pessoas também em respeitar o trânsito, respeitar o pedestre, né? E é isso. Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, queria uma avaliação primeiro deste boletim, né, de vítimas fatais no trânsito em 2024. Está disponível no site da INDEC. Você que está nos acompanhando tem acesso também na seção Cadernos de Acidentalidade e é realizado em parceria com a iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global. Redução é positiva, que eu citei na minha abertura, de 2,5%. É um número que assusta ainda. Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Olha, Gabriel, uma honra estar aqui com vocês, aqui com o vereador Carmo, o vereador Benê, né, na TV Câmara aqui, programa Questão de Ordem. Obrigado por essa oportunidade da gente falar um pouquinho do Maio Amarelo, prestar contas do boletim. Eu digo o seguinte, né, o vereador Carmo disse uma coisa interessante, 155 projetos, né? 155 famílias, né? Porque quando você tem um óbito, né, não esperado, né, um acidente de trânsito, a família acaba tendo aí uma consequência muito, muito complicada. E o vereador Benê Lima citou a questão da educação, né? Eu acredito que Campinas está no caminho certo, né? Eu acho que os dados são positivos de uma certa forma, de 159 para 155 mortes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, né, e vou comentar daqui a pouco uma fala também do vereador Benê Lima, é que em Campinas nós reduzimos no eixo urbano dessas 155 mortes, vereador Carmo, de 79 em 2023 para 71 em 2024, ou seja, no eixo urbano, que é a responsabilidade do município, nós reduzimos quase 10%. E uma redução que chama atenção, número de motocicletas, né? De número de mortes com motociclistas. Nós conseguimos reduzir as mortes, 4 mortes de 2023 para 2024, né? Então acho que isso é um dado interessante, né? É um dado que nacionalmente vem aumentando, o número de mortes com motociclistas, e a gente conseguiu reduzir de 2023 para 2024. E essa questão, né, como o vereador Benê Lima disse, sobre as infrações, né, eu acho que é um dado que a sociedade, eu venho falando, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar de programas aqui, ou de dar entrevista, eu falo bastante sobre isso. Campinas tem 1 milhão de veículos, né, 1 milhão de veículos, né, esse dado é do ano passado, né, não é desse ano, esse ano nós vamos chegar provavelmente a 1 milhão e 15 mil ou 30 mil, né, que são aproximadamente o número de veículos que aumentam de um ano para o outro. E nós tivemos no ano passado quase 800 mil infrações. Né? E olha que interessante isso. Desse 1 milhão de veículos, 800 mil, nenhuma infração. 100 mil, vereador Benê, uma infração, ou seja, um descuido. Era 50, passou a 51. E os outros 100 mil, de 2 infrações a 180. É nesse público, ou seja, eu preciso dar os parabéns para 90% da sociedade que cumpre as normas, que respeita as normas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E sobre o número de infrações, que é uma coisa que eu gostaria também que a imprensa nos ajudasse a cada vez mais, os vereadores, a divulgar isso, é um dado muito, muito significativo. Os radares, para quem não sabe, ele tira foto de tudo que passa. Quem comete ou quem não comete uma infração. Ele tira foto. Então, ano passado, vereador Benê, os radares da cidade de Campinas geraram 1 bilhão de imagens. De imagens? De imagens, vereador Carmo. Quase 800 mil infrações. É zero. Não dá 1%. Dá 0,8%. De 30 mil veículos que passam na Avenida John Boy todos os dias, 12 são autuados, 15, 19, de 30 mil. Ou seja, a maioria
a maioria, e todo mundo acha que é o contrário, Gabriel. É verdade. A maioria cumpre a norma, a maioria cumpre a sinalização, respeita as normas, a velocidade. E aí nós temos um problema, só para finalizar minha fala, que você foi muito feliz quando disse no começo aí do programa, mobilidade humana e não urbana, humana, ser humano, responsabilidade humana. 80% homens, 50% bebida e álcool. Bebida alcoólica e excesso de velocidade. Responsabilidade humana. O município sinalizou, colocou lombada, colocou semáforo. A pessoa bebe e dirige. Qual é a culpa do poder público? Vai fazer blitz de alcoolemia em todas as ruas da cidade, todos os dias? Impossível. Então, a responsabilidade é da pessoa. Ela precisa entender que ela pode acabar com uma vida, com um projeto, com uma família. Por isso o tema esse ano, mobilidade humana, responsabilidade humana. As campanhas vêm sendo feitas, campanhas educativas, as obras de geometria, sinalização, mas aí vem a pessoa que pega o carro, vai até um estabelecimento, consome bebida alcoólica e dirige alcoolizado. Aí, e muitas vezes em alta velocidade. Em alta velocidade. Aí não tem o que você... Esse final de semana nós tivemos um acidente trágico, né? Lá na região do São Marcos, né? Um motociclista. Tivemos vários, viu? Esse final de semana. Quase 5 mortes nesse final de semana, né? Mas aí a imprensa questionou, olha, o que a INDEC pode dizer? A pessoa em alta velocidade, um veículo foi roubado, né? Furou o pare, está sinalizado, é a responsabilidade de cada um, é humana, né? Por isso o tema é tão importante do Maio Amarelo esse ano. Sobre essa questão de responsabilidade, já a gente volta a repercutir os números dos acidentes aqui na cidade de Campinas. Mas, Vinícius, no dia 7 de maio foi lançado, né, no Shopping Parque das Bandeiras, a programação do Maio Amarelo. Para quem está nos acompanhando, como é que foi este evento? Como é que foi o tema também para escolher essa questão da mobilidade humana e responsabilidade humana? Olha, esse evento aconteceu lá no Shopping Parque das Bandeiras, um parceiro aí da INDEC, e nós fizemos o lançamento do Maio Amarelo. Para quem não sabe, né, eu não disse no começo do programa, mas o Maio Amarelo, o mês de maio, que a gente chama a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes e mortes no trânsito, né? É um mês que nacionalmente é sobre o Maio Amarelo, sobre os acidentes de trânsito. Fizemos a abertura lá com vários parceiros, Detran estava lá, Yamaha com uma tenda fazendo check-up em motos. Já começamos o calendário do Maio Amarelo, né? Durante o mês você pode entrar no site da INDEC ou no site da Prefeitura para conferir o calendário, mas várias ações educativas. Tivemos na Rui Rodrigues recentemente lá distribuindo antena corta-pipa, blitz educativa com os motociclistas. Fizemos também ações nos bares, né? Com um bafômetro, né? As pessoas sentadas, você bebeu, bebeu, está lá tomando um chopp, não pega o carro e vai dirigir, é educativo. Sim. Né? Então tem várias ações acontecendo e é importante a sociedade participar, porque sem a sociedade, como eu disse, a gente não vai conseguir atingir o objetivo que é zero. É possível atingir o objetivo que é zero. Porque toda morte no trânsito é evitável. Todas. Sem exceção. Todas. Exceto se você tiver um mal súbito, né? Passar mal e cometer um acidente, vir a óbito. Mas fora isso, né? Você vê que todas são evitáveis. São segundos, né? Olhou no celular, acabou a vida. Né? Maio Amarelo do ano passado, um motociclista estava lá de 30 anos de idade, com 20 anos ele teve as pernas amputadas, né? Porque alguém resolveu não parar num pare. E ele falou, cara, a minha vida mudou completamente, eu tinha sonhos para eu me restabelecer, foi difícil, hoje eu estou bem,
Mas é isso, segundo. Ele falou, cara, por um segundo, se aquele cara tivesse parado no pare. Então é se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, que você vai conseguir chegar no seu destino, né? Você pode atrasar às vezes 5 minutos, 10, mas você vai chegar, né? Por isso você tem que dirigir de forma preventiva também. Bené Lima, o senhor esteve presente, né, no evento. Qual que é a sua avaliação daquilo que fora exposto nessa programação especial? A minha avaliação foi positiva. Como eu disse, o prefeito e o reverente, eles deixaram bem claro lá o objetivo da campanha, que é zerar, quase impossível, mas reduzir drasticamente esse número. Eu achei importante o número que o reverente falou aqui, desses 10% que são reincidentes. Eu não tinha esse número, confesso que eu não tinha esse número, mas então a gente tem 10% da população assim que acaba cometendo mais infrações e tal, e aí eu até acaba concordando com a multa, uma forma de penalizar essa pessoa que seja mal educada no trânsito. Parabéns aí de novo, Vinícius, por esse número que eu não tinha, e espero mais uma vez chegar perto do zero esse número aí, se não zerar, né, Carmo? Tomara, né? Zerar esse número aí. Vamos trabalhar junto. Carmo, como o senhor enxerga a importância de ter um mês dedicado à causa como o Maio Amarelo? Chama atenção. O Brasil inteiro, dentro das suas realidades, estão expondo as estatísticas. Na verdade, eu acho que quando chega o Maio Amarelo, né, que começa começa todo o trabalho, né, como é o caso da INDEC hoje, trabalhando na educação, buscando, né, promovendo ações de educação. Nós acreditamos que é mais um passo, né, no sentido de levar até o cidadão o entendimento, a consciência do que realmente acontece, como acabamos de ver, né, o vereador Bené, alguns dados que as pessoas não conhecem, estatísticas que as pessoas nem passam pela cabeça, que morrem no Brasil 30 mil pessoas por ano. É um absurdo, é número de guerra. Nós vivemos de uma forma em que é muito arriscado o trânsito, ou seja, é como se fosse aquela arma, né, como que fala? Roleta russa, né? Você está na roleta russa. Então o Maio Amarelo, na verdade, ele tem grande importância à sociedade, ele tem que se estender, todo o trabalho de educação, de prevenção, tudo isso tem que dar continuidade. É claro que no Maio Amarelo isso se intensifica, como é o caso de estarmos aqui dando entrevista, as pessoas prestam a atenção, mas é importante que haja o tempo todo essa conscientização, especialmente na bebida e especialmente na velocidade, porque infelizmente temos perdido tantos pais de famílias e tantos jovens que têm ficado para trás em função de acidentes de automóvel, acidentes de moto, que infelizmente nós melhoramos na estatística, como disse o Vinícius, são 4 vidas que continuaram, né, os seus projetos, que deram continuidade. Parece tão pouco, mas são 4 famílias que não perderam seus entes queridos. Eu mesmo passei agora a questão de 20 dias a perder um parceirinho nosso, um menino que nós temos tanto carinho, que ajudamos no processo de vida dele, de educação, e ele sofreu um acidente de moto, foi para a UTI, ficamos tão tristes, ficamos temerosos durante quase 10 dias, até que ele saísse da UTI. Eu fiz a visita até ele, fraturou o fêmur, fraturou tantas partes do corpo, passará por tantas cirurgias, a mãe, a família, a esposa, todos envolvidos, o pai, ou seja, toda uma trajetória, a trajetória de educação dele foi interrompida, a trajetória de trabalho, inclusive era um trabalhador da INDEC, o menino que está lá, começou como menor aprendiz da INDEC e infelizmente sofreu. Então, precisamos que o Maio Amarelo seja potencializado, não apenas na cidade de Campinas. Campinas também, é importante ressaltar isso que o Vinícius falou. Nós somos uma das cidades principais do interior paulista, nós temos as mais importantes rodovias que cruzam todo o nosso território, nós temos um centro logístico, um hub de logística enorme, que é a nossa característica como cidade. Nós temos aí pessoas que
que transitam dentro da nossa cidade, desde o interior, de toda a região metropolitana. Então, contudo, Campinas ter 1 milhão de carros, nós ainda recebemos, acredita, não sei, o presidente talvez possa dizer, quase 1 milhão de veículos que passam pelas nossas rodovias todos os dias. Então nós tivemos aí, infelizmente, 155 mortes com tudo isso, mas nós acreditamos de verdade, com todo o processo que vem acontecendo, e nós podemos ver também, olha para o passado, olhamos para o presente, a segurança dos veículos, as instruções, as educações, né? A educação vem de várias formas, ela vem atingindo a sociedade, conscientizando a sociedade. Então vamos lutar todos juntos para levar a educação e fazer com que haja mitigação dessas mortes, até que o tão sonhado número 0, ou a menor quantidade possível, seja atingida. Vinícius, este evento que a gente está citando do Maio Amarelo, ele aconteceu no Shopping Parque das Bandeiras, que fica na Avenida John Boy Dunlop, que manteve a posição de via mais perigosa de Campinas, com 10% das mortes em vias urbanas. Foram 7, né, no ano passado. Qual é e como é este trabalho específico na via? Olha, eu acho que um detalhe importante que eu quero passar aqui para quem está nos assistindo é que o mês de maio é um mês que a gente chama atenção, mas os trabalhos já começaram desde janeiro, né? Porque você tem que manter esse trabalho a curto, médio e longo prazo, né? É um trabalho que não pode parar. A John Boy, Gabriel, já teve, a Avenida John Boy Dunlop, em 2021 já teve 13 mortes. Nós fizemos um trabalho muito forte lá, inclusive em 2022 nós fizemos a JBD, morte zero, John Boy Dunlop, morte zero. Reduzimos no primeiro ano de 13 para 8, depois para 7, agora manteve 7 em 2024, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Acho que foi 6 e agora 7. Pode ser que aumentou uma morte de 2023 para 2024. E você vê que se você perder o time, a sociedade já fica mais, né? Já esquece do que já aconteceu na John Boy. Já morreram 13 pessoas lá em 2021. Então nós vamos voltar a fazer campanhas focadas, estamos com algumas campanhas aí de massa esse ano para ser lançada em breve. Agora, o que eu chamo a atenção é os limites da velocidade, né? A John Boy, por exemplo, a gente foi muito criticado quando a gente aumentou os radares na John Boy. E nós, vereador Carmo, colocamos 18 radares, Avenida das Amoreiras e John Boy, nos locais onde nos últimos 5 anos, vereador Bernê Lima, tivemos mortes. Depois da instalação desses equipamentos, não teve nenhuma morte mais nesses locais aonde foram instalados, nem acidente grave. Então isso mostra, né? É um dado que mostra a eficiência dos equipamentos de fiscalização, que são importantes e fazem parte dos pilares, né, que é educação de trânsito, que o vereador Bernê Lima comentou, as obras de geometria, obras de sinalização, redutor de velocidade, né? Quantos redutores, né, vereador Carmo, nós fizemos nesses últimos 4, 5 anos, aí, mais de 1.200 redutores de velocidade, semáforo, mais de 100 semáforos, né, para realmente organizar e dar mais fluidez em alguns cruzamentos. Então a John Boy realmente é uma avenida que cada vez mais o fluxo aumenta, aquela região do Campo Grande, depois das obras do BRT, se desenvolveu muito, né? Com a pavimentação lá do Campo Belo, aquilo lá vai se desenvolver cada vez mais. E a região do Ouro Verde não é diferente, né? Então, o fluxo só aumenta, o número de pessoas só aumenta. Por isso a importância de se manter a velocidade nos 50 km por hora. Né? Muita gente acha que se for para 60, viu, vereador Benê, vai mudar o tempo. Não vai. Nós fizemos isso é importante comentar, porque foi feito na John Boy. Nós fizemos um teste, vereador Carmo, com o carro da INDEC filmado, quase 900 minutos de filmagem,
centro-bairro, bairro-centro. Em horário de pico, a 60 km por hora, sabe qual o tempo que você chega antes no seu destino? 1 minuto. 1 minuto. Só que se aparecer uma criança e você tiver a 60 por hora, a chance de você salvar a vida dela é pequena. Se você tiver a 50, é um pouco maior. Se você tiver a 40, você vai frear. Né? É o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele ator que foi... Do Kaique Brito. Quando ele foi atropelado, isso é uma coisa interessante também para contar aqui para quem está nos assistindo. A velocidade daquela via que ficava na orla é 70 km por hora. Quando aconteceu aquele acidente, todo mundo queria saber a velocidade Que estava o motorista. que estava o motorista. E o ator atravessou fora da faixa. Sim. Se eu não me engano, tinha consumido, não me lembro. Mas ele atravessou fora da faixa. Sabe quantos quilômetros por hora o taxista? É taxista ou transporte por aplicativo? Por aplicativo. Por aplicativo. 48. Se ele tivesse a 70, eu acho que a gente não estaria contando sobre a sobrevivência do ator que sobreviveu. Sim. Né? Então, alguns meses depois, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, pediu para reduzir a velocidade da via para 50. Não sei se foi feito, mas eu me lembro que ele pediu. Então, por quê? Porque você tem que dirigir pelo outro. Às vezes um senhor está atravessando, né? E às vezes é da sua família, gente. Foi o que você falou. Quando é do outro, mas é. Então, eu acho que a Avenida John Boy realmente é um caso que a gente tem que ficar atento, ter as campanhas lá, focadas. E a John Boy melhorou muito, né? Porque Muito. se parar um tempo atrás, ela era via de mão única, Nossa. era o sentido duplo só. Hoje é uma faixa praticamente triplicada, né? Tem 2 para carro e 1 para ônibus. É isso. Então a gente vê que é imprudência dos motoristas mesmo, porque antigamente podia reclamar, tal, o poder público interviu, fez lá o que tinha que fazer, só que vai um pouco da conscientização da população também, né? De respeitar o trânsito, respeitar a vida, né? Respeitar o próximo, né? Exato. Carmo, e depois Benê, sobre a John Boy Dunlop, que é a maior e mais importante via de ligação entre o centro da cidade, distrito do Campo Grande, lidera, né, estes acidentes. E, Carmo, quero saber também nessa questão que o Vinícius citou, né, o desenvolvimento que tem acontecido em muitos distritos da nossa cidade e a sua preocupação, pode falar, perto ali do Campo Belo, em relação a isso. Nós vemos o que nós observamos, né? Campinas, a cada dia que passa, ela está se tornando mais difícil, o trânsito, em todos os aspectos. Se você for na região norte, muito trânsito, eu acho que a tendência é que aumente, continue aumentando. Aí nós tivemos aí 2 importantes intervenções do poder público na região do Ouro Verde e do Campo Grande, que, como disse o vereador Benê, mudou, levou estrutura, levou iluminação, porque a iluminação ajuda o cidadão, ajuda o motorista, levou qualidade de vida. E nós temos que trabalhar em todas as frentes. E uma das frentes que temos trabalhado também é no desenvolvimento da mobilidade urbana, de trazer qualidade, que também é uma rodovia muito perigosa, a rodovia Santos Dumont. A rodovia Santos Dumont acho que, não sei se é o maior, porque a Anhanguera e a Bandeirantes é um fluxo fora do normal, mas é muito difícil todas as manhãs ali nós não termos um acidente de moto, alguma coisa. Então, buscar, né, qualidade de vida, estamos trabalhando. Eu, como presidente da Comissão do Parlamento Metropolitano, tenho cobrado, o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana tem cobrado, todos os vereadores têm participado dessa cobrança, o Vinícius Riveretti tem participado no processo de fazer com que as margens da rodovia Santos Dumont aconteça, especialmente no trecho urbano entre o Campina Shopping até a rodovia dos Bandeirantes, que recebe todo o trânsito ali da parte de trás do Ouro Verde, todo o trânsito da região do entorno do aeroporto de Viracopos, o trânsito da região do São José. Então é um importante corredor e que nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade de vida aos usuários no sentido de urbanização, iluminação pública e sinalização, e trazer junto com isso esse sonho, mais uma vez, de mitigarmos aí os acidentes de moto, de automóvel, de pedestres. E claro, vem junto, né, a qualidade de vida, a dignidade humana no transporte público, que melhora de todas as formas. A diminuição, eu acho que é um dos temas também
que temos que buscar trabalhar. É claro que tem sido trabalhado em várias frentes, mas temos que dar destaque. É buscar promover meios modais para transportes em massa, com muita segurança, mitigando de todas as formas aí os acidentes. E orientação também aos jovens, aos motoristas e jovens com relação ao celular. É um tema novo, né? Eu não sei se chega no mesmo nível do alcoolismo, mas eu acredito que se aproxima. As mortes por falta de atenção no trânsito em função da desconexão do motorista ao pegar o celular tem sido muito grande, tem causado grandes tragédias, e nós precisamos continuar, não apenas continuar trabalhando na educação, não apenas do motorista, mas também do pedestre, também do jovem pedestre que vem da escola com fone de ouvido. Isso é muito grave e é importante a orientação dos pais, é importante a assistência da sociedade para que possamos diminuir, né? Uma vida de um jovem, de todas as pessoas, é muito dolorido, mas quando um jovem perde a vida por um acidente, a tragédia ela transforma a vida da família. É muito complicado. E nós vamos trabalhar assim, não apenas lá no sentido da rodovia Santos Dumont, que virá, se Deus quiser, com as marginais, mas já estamos trabalhando também a Secretaria de Transportes, a INDEC, o Governo do Estado, todos nós juntos, os vereadores da região metropolitana, os prefeitos da região metropolitana, em trazer o trem intercidades e o trem intercidades fazer conexões, como é o caso do Aeroporto Internacional de Viracopos, que atenderá, eu acredito, que quase 200 mil pessoas que vivem na região sul. Devemos ter uma preocupação com os moradores da região sudeste. É importante termos, é importante olharmos também para a região de Hortolândia, Montemor, uma região que vem se desenvolvendo, recebe milhares de veículos por dia que vem trabalhar em Campinas. Nós precisamos olhar também para as cidades do entorno, como é o caso de Indaiatuba, que vem milhares de pessoas todos os dias trabalhar em Campinas. O mesmo acontece com Vinhedo, o mesmo acontece com Valinhos e cidades da região metropolitana. Vamos juntos trabalhar para desenvolver, trazer os trens, trazer qualidade, levar Campinas para o século XXI. Nós que estamos no poder hoje, temos obrigação de olhar para o futuro, olhar para Campinas para os próximos 50 anos. O que nós queremos de Campinas para os próximos 50 anos. Se nós não tivermos a capacidade de mudar, de quebrar paradigmas hoje, nossa geração próxima, os nossos filhos, os nossos netos vão sofrer muito por falta de mobilidade urbana, por excesso de veículos e assim por diante. Então é preciso repensar toda a nossa cidade no prisma da segurança e no prisma de um futuro melhor. Campinas é uma cidade de vanguarda. Ontem nós inauguramos o SIM, que também é no sentido de observar, né, de fiscalizar, e nós precisamos também fazer com que a Campinas do futuro, como Campinas no Brasil, uma cidade de vanguarda, seja também para o trânsito. Nós acreditamos nisso, temos um jovem presidente da INDEC aqui, com muitas características de inovador, temos jovens vereadores, como é o caso do Benê, olhando para o futuro da cidade, e nós vamos todos juntos olhar para o futuro da cidade e construir a cidade dos sonhos, a Campinas que nós acreditamos que temos dentro do nosso coração. Vereador Benê Lima, essa questão de desenvolvimento que precisa acontecer nas cidades, e aí vem junto pavimentação, vem sinalização, vem pedidos para a INDEC para poder instalar lombada, para poder instalar radar. Como é que você enxerga essa questão de desenvolvimento que tem acontecido nos distritos, só que há preocupação com os acidentes? Olha, eu acho que foi muito bem colocado pelo vereador Carmo aqui, a questão do VLT, que o nosso governador prometeu para a cidade, vai ajudar muito o trânsito de Campinas. A gente sabe que é um governador que investe muito em infraestrutura, investe muito em vias, em trânsito.
Até agradecer aqui o governador Tarcísio aí por esse investimento em Campinas. A gente sabe a importância que vai ser isso para nossa cidade, a questão da licitação dos ônibus novos aí também, que a gente sabe a precariedade que está aí o transporte público. Então, a pessoa acaba usando o veículo particular dela por questão de uma má condição dos ônibus de Campinas, superlotação. A gente sabe que é uma preocupação da INDEC, do prefeito também, que já licitou ônibus novos. A questão do trânsito também, que o Carmo falou da Santos Dumont de manhã, tem a Alix da Cunha também, que para até a cidade de Hortolândia. Então, eu tenho certeza que esse projeto do trem aí do Tarcísio vai melhorar muito, resolver não vai, mas vai melhorar muito a cidade de Campinas. E a questão de licitatória do ônibus aí também, eu tenho certeza que ônibus novo vai atrair mais pessoas para que usem o transporte público, né? E deixe um pouco o seu veículo em casa, até por questão de meio ambiente também, a questão de trânsito, que a gente sabe que de manhã, em horário de pico, não chega nem perto de São Paulo, né? Mas a gente já pode meio que comparar. Eu brinco que o trânsito de Campinas, para quando vem algum amigo meu para cá, falo que o trânsito aqui é trânsito de 10, 15 minutos. Você chega no seu lugar, então não precisa ter tanta pressa assim. Ou se sai um pouco mais cedo de casa, né, para trabalhar, não precisa sair em cima da hora para sair louco, matando todo mundo no trânsito aí, né? Então, assim, essa forma de investimento em transporte público, a gente sabe que a prefeitura, através do Vinícius aqui, eles estão preocupados com isso, com a mobilidade, até para isso que serve a INDEC, né, para mexer na mobilidade de Campinas. Não é um cara muito querido aí, né, porque ele multa bastante, 1 milhão de multas, mas é questão, é brincadeira só para desconscientização. Mas a gente sabe que esses 10%, que esse número eu não tinha, confesso que eu não tinha mesmo, esses 10% de reincidência... As pessoas acham que é o contrário. Eu achava que era, por exemplo, 1 milhão, por exemplo, podia ser uma multa mas tem gente que nunca tomou multa. Muita gente. Eu já fui mal educado no trânsito, principalmente a questão de celular. Eu já usei, acaba no dia a dia mexendo no celular, tomei multa, tá correto. Quem inventou o Código de Trânsito Brasileiro não foi a INDEC só cumpre o que está na lei, né? Então a gente sabe que é conscientização e a educação, né? Como eu estou me falando, eu já fui mal educado no trânsito, hoje eu não mexo mais, tem quem dirige para mim, até porque eu manuseio muito celular, né? Eu trabalho com celular no dia a dia. Então não faça isso, você que está assistindo aí, não mexa com o celular, porque já teve vídeo assim, que a pessoa está mexendo no celular, questão de segundo, a hora que ela olha para frente, já bateu o carro. Até que teve uma outra animação que teve, caso real, a pessoa mexendo no som. Antigamente tinha aqueles problemas de CD e DVD. Quando ia colocar o CD no carro, batia o carro. A gente sabe que é um problema grave de atenção também no trânsito. E aí agora eu vou passar a bola pro Vinícius de novo, para ele Vinícius, sobre isso que o Carmo falou e depois o Benê. Existe uma preocupação da INDEC em relação a um excesso de veículos, você mesmo trouxe este dado de 1 milhão. Isso é uma preocupação, a gente está chegando numa saturação ou ainda está longe? E também sobre transporte coletivo, se isso de alguma maneira ajuda o trânsito da cidade a reduzir pelo menos o número de acidentes. Olha, eu acho que assim, a gente tem hoje, a INDEC tem pontuado hoje, identificado aí aproximadamente 20 a 25 pontos de gargalo de trânsito, né? Em alguns deles a gente tem operação todos os dias, como é o caso lá do Real Parque, lá na região de Barão. Todos os dias tem operação. Aqui no Terminal Ouro Verde agora nós implementamos uma operação, vereador Carmo e vereador Benê e Gabriel, que a gente utiliza uma faixa do terminal novo BRT, não atrapalha a operação do transporte, são 3 faixas, e eu te garanto que de 40 minutos caiu para 5 minutos, permitiu os carros entrar só das 6 às 7h30 da manhã, vereador, no sentido centro, no Terminal Ouro Verde. Então, melhorou muito. Então, assim, são pequenos locais, né? Não são muitos locais. Nós temos ali, por exemplo, na Amoreiras, antes de chegar na Anhanguera também, um local que sempre existe um fluxo de veículos altos. Vamos começar uma operação em breve lá com agentes de mobilidade, porque o agente é para isso, gente. O agente é educativo, é também para fiscalizar, mas é também para fazer o trânsito andar, né? Quem se lembra do agente com apito, com a mão, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso e tem feito isso, né? Nós fizemos ali na escola de cadetes, por exemplo, onde a gente tinha um problema de trânsito gigantesco. Fizemos uma operação com os agentes, depois implementamos a sinalização definitiva e acabamos com o problema. Lá na região da John Boy, por exemplo,
lá na Ponte da Bandeirantes. Fizemos a operação com faixa reversiva durante quase 4 meses de operação, em que o veículo entrava na contramão, tudo com cone, né, sinalizado, com os agentes de manhã, às 6 da manhã, enquanto a obra da Ponte da Bandeirantes estava acontecendo, para melhorar a questão da fluidez viária. Então, isso eu acredito que a gente tem solução, e está usando também os semáforos inteligentes, né? Nós temos quase 100 semáforos inteligentes já em Campinas, dos 700 semáforos que a gente tem, que ele identifica a quantidade de veículos que tem nos cruzamentos e vai deixar mais tempo verde para o cruzamento que tem mais veículos. Então, isso já é uma coisa já utilizada na cidade, que ajuda muito. E vocês foram muito felizes quando falaram do transporte público, né? Os novos modais, o VLT, trem intercidades, mas o transporte público com mais qualidade, com mais previsibilidade, principalmente, né? Você sabe que às 4 horas da tarde, que às 3 horas da tarde, que às 18 horas, que meia-noite, o ônibus vai passar. Você vai para o transporte público. Então, mais conforto, ônibus mais novos. Então, tudo isso, novas formas de pagamento. Nós estamos no meio da licitação, né? Já publicamos o edital no dia 2 de abril. Ele vai ficar disponível por 90 dias, né? Isso é um dos maiores desafios do governo Dário, é a licitação do transporte público. Fizemos uma tentativa, foi deserta, e agora estamos na segunda. Temos muita esperança que dê certo, estamos trabalhando para isso, né? O governo está trabalhando para isso, uma equipe que por trás disso, o edital tem mais de 7 mil folhas, mais de 200 anexos, né? É um negócio muito complexo. Uma nova fórmula de remuneração, né? A gente vai pagar também pela qualidade, que vai ser avaliada pelo usuário do transporte. Então, acho que isso é importante comentar. E, com certeza, um transporte público mais previsível, como eu disse. Com certeza, muitas pessoas vão estar na John Boy, vereador Carmo, e vai ver o BRT passar. E vai estar no trânsito. E o BRT vai passar o segundo, vai passar o terceiro, vai passar o quarto. Porque nós vamos ter ônibus a cada 2 minutos no eixo do BRT. Com a operação funcionando depois da licitação de forma integral, com todos os ônibus novos, que o semáforo vai abrir quando o ônibus chegar. Então é uma série de coisas que a gente espera trazer o passageiro do transporte público de volta. E muitos não vão voltar, né? Muitos escolheram comprar um veículo, ou ainda uma moto, ou ainda estão usando o transporte por aplicativo, ou foram para a bicicleta, quem sabe, né? A gente aumentou muito o número de ciclovias na cidade, porque também é um veículo e precisa ser respeitado. Então, acho que a questão que o vereador Carmo disse é de extrema relevância, né? A questão da licitação e também da questão educativa. Ô Vinícius, e depois Carmo e Benê, voltando a fazer uma análise sobre o boletim de vítimas fatais no trânsito de Campinas, nós já falamos aqui que no geral 86% são homens e 14% mulheres. Quando nós falamos dos casos envolvendo motos, a predominância é ainda maior, 90% homens, com 65 casos. Vinícius, há uma preocupação em relação à imprudência dos homens motociclistas? Olha, eu acho que, como você disse no começo, Gabriel, nós temos preocupação com todos, né? Todos têm ali, são vidas, né? Os índices, como você viu aí, os dados mostram que há um percentual muito elevado, ainda mais como motociclista, o número de mortes é ainda mais elevado, né? Com o sexo masculino e jovens. Né? Eu não sei se foi dito ali, jovens, né? Principalmente jovens de 18 a 30, 29 anos. Sim. Então, não sei o que acontece, se é adrenalina, se é o consumo da bebida alcoólica. Eu sinceramente, a gente vai continuar fazendo as campanhas. Nós temos feito blitz na cidade de Campinas todos os dias. Estamos pegando muita moto de leilão, que não era para estar rodando. Motos, pessoas sem documento, aqueles escapamentos nos barulhos de moto, que é uma coisa que incomoda toda a sociedade. Nós temos retirado da rua essas motos também. Agora,
vamos voltar para o tema, né? Mobilidade humana, responsabilidade humana, né? Nós estamos fazendo as campanhas com os motociclistas. Como eu disse ontem, fizemos uma campanha com os motociclistas na Rui Rodrigues, né? Mas ainda existe aí um percentual de pessoas que acha que nunca vai acontecer nada, né? Que desrespeita, que tampa a placa da moto quando passa num equipamento de fiscalização, que tenta fugir de uma blitz, que passa em cima do canteiro, que passa no vermelho. Então, realmente, são pessoas que a gente vai continuar tentando até que a gente consiga. Sobre essa tentativa, os motociclistas, garupas, né, concentraram a maioria das mortes no trânsito, 72 vidas perdidas. Um motociclista morreu a cada 5 dias. Carmo e depois Benê, jovens entre 18 e 29 anos, respondem por 26% das mortes. Foram 41 vítimas nesta faixa etária. Campanha precisa ter uma atenção especial com esses jovens que muitas vezes estão pegando o carro e de forma imprudência acabam se acidentando? Infelizmente nós estamos com essa estatística triste, né? Jovens, ainda tão jovens, né? E esses dias eu fiz um comentário muito difícil e vou fazer para você. Num funeral de um jovem que tinha sofrido um acidente de moto, os pais e todos ali, e foi comentado: Deus sabe de todas as coisas, Deus quis assim. E eu gostaria de dizer para você que não é verdade. É evitável. Se nós olharmos as estatísticas, as quantidades, ou seja, tem a data e a hora da morte do jovem. Então nós precisamos sim de investir na educação desses jovens. É claro que não é fácil fazê-lo, como disse o secretário, eles são imprudentes, muita adrenalina, muita coragem, né, muita imprudência, ou seja, uma quantidade de coisas que causam, que vão ter como resultado a morte desses jovens. Vamos continuar trabalhando, fazer com que haja mais meios de proteção, de mitigar e trazer educação, e vamos acreditar que seja possível e que esses jovens possam ter aí a sua vida, os seus sonhos, dar continuidade nos seus projetos. Eu acho que Campinas, o estado de São Paulo, nós como brasileiros, com todos esses índices, né? Eu não sei se em outros países temos tantas mortes de moto através de acidentes de moto como tem aqui no nosso país. Mas eu acredito que todos nós juntos vamos continuar trabalhando no sentido de que possamos, né? O zero eu não sei se é possível, ele diz que o secretário diz que um sonho muito longínquo, mas nós vamos cada dia, a cada ano vencer essas mortes, vencer essas tragédias e trazer qualidade de vida a todas as famílias da cidade de Campinas e do nosso país, que sofre, né, com quase 30 mil mortes por ano. Benê, como conversar, como chegar neste jovem de 18 a 29 anos? Olha, eu não acredito que seja só o motociclista, na verdade. Não que seja só, a estatística é maior, mas eu acho que a maior parte dos acidentes é causada pelo motorista do carro, do ônibus, do caminhão, que não respeita o motociclista. A gente sabe que os motociclistas andam igual louco, igual doido, mas uma seta que o motorista do carro deixou de dar causou um acidente. Um cara mexeu no celular, causou um acidente. Então, assim, a gente sabe que a maior parte do acidente é causada por carros, assim, que troca de faixa sem dar seta, derruba o motoqueiro. A gente também sabe que a imprudência dos motoqueiros é alta. Como chegar, a forma que o Vinícius acabou de falar, né? Essa conscientização que eles fazem nas principais avenidas de Campinas, como a Rui Rodrigues, a John Boy. Então, parabéns mais uma vez para a INDEC aqui, para esse trabalho que está fazendo de conscientização aí nas vias públicas de Campinas. E, infelizmente, tem a parte que ninguém gosta, que é a multa, né? Penalizar mais esses motociclistas, esses motoristas, na verdade, né? Que causam imprudência no trânsito, acaba causando acidentes. Não gostaria de falar que é bom multar, mas a gente sabe que o brasileiro ele só sente quando multa ele, né? E, infelizmente, ele tem que sentir no bolso para se conscientizar, porque assim, essa conscientização dele vale uma vida. Às vezes ele deixa de dar uma seta, derruba um motoqueiro que bate a cabeça e morre,
ou um motociclista também que anda, como o Vinícius falou aqui, muitas vezes com moto de leilão, ele pega uma moto e fala, paguei R$ 1.500 essa moto, eu posso perder, então vou andar igual louco. Então, não tem essa conscientização. Então, é muito bom esse trabalho da INDEC que vem sendo feito em Campinas, tirando essas motos de circulação. Então, parabéns mais uma vez para o Vinícius aqui da INDEC, por estar fazendo esse trabalho por Campinas. E espero que a população se conscientize aí e gere menos acidente. Ô Vinícius, muitas cidades do Brasil discutem a regulamentação do serviço de transporte de passageiros por motos. Essa discussão ficou muito presente na cidade de São Paulo, a prefeitura sendo contrária, e foi parar na justiça. Isso acontece aqui em Campinas também? Há essa preocupação que possa aumentar números de acidentes? Olha, Gabriel, não tenha dúvida, né, que a chance de aumentar é muito grande, né, o número de acidentes. O vereador Benê comentou sobre os acidentes com moto envolvendo veículos. Com certeza acontece, né? Só que a moto a pessoa que está ali está vulnerável, né? Assim como o pedestre, assim como o ciclista. O motorista do carro, do ônibus, do caminhão está mais protegido, não que esteja totalmente protegido, mas o motociclista normalmente ele está em velocidade excessiva, né? E vulnerável. Essa questão do transporte, na verdade, tem uma decisão judicial, né, do STF que permite eles trabalharem, mas é uma questão de calamidade na saúde, né? Que nós vamos, a gente fala muito das mortes no trânsito, gente, mas a gente esquece das pessoas que sofreram acidente, não morreram, e estão lá no hospital, tirando o leito de quem, né, de quem tem uma doença que poderia estar sendo atendida e não vai ser atendida, porque tem muita gente que vai para o hospital, vítima de acidente de trânsito. Muita. Então isso é um detalhe muito importante. Se você pôr na ponta do lápis, é um número gigantesco, né, o valor da saúde, que é gasto com a saúde. Então, só um adendo dentro do que você está falando. Interessante analisar que quando uma pessoa tem uma cirurgia eletiva, muitas vezes grave, e chega um acidente, e esse acidente ele tem prioridade no centro cirúrgico. Sim. Então, assim, quantas cirurgias são adiadas? Aquela pessoa fez todos os exames pré-operatórios e entrou um acidente na hora que ia fazer a cirurgia daquela pessoa, e ela tem que adiar, e muitas vezes... então, assim, além das mortes, nós temos as ocupações em grande quantidade dentro dos hospitais e as sequelas desses acidentes também, né? Porque uma pessoa que quebra um fêmur, quebra uma perna, quebra um braço, ela fica no mínimo 6 meses parada, fazendo um tratamento, fisioterapia, procurando médico, e se ela já tem qualquer tipo de comorbidade de saúde, já acrescenta aquilo. Então é muito complicado mesmo, é necessário um trabalho muito forte de proteção, até pela questão da saúde aí, como disse o Vinícius. E uma coisa que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala de empatia, gente, assim, vamos falar aqui, nós aqui. Você pede uma comida, né? Em determinado lugar, vai ser entregue. Se atrasar um minuto, você já vai ligar no estabelecimento, reclamar. E o estabelecimento entregou a comida para o motociclista e falou: você tem 8 minutos para chegar ali na casa do Benê. Sim. Só que o trajeto para chegar na casa do Benê dá 12. Ele precisa entregar em 8, cara. Porque ele precisa entregar para o Benê, depois precisa entregar para você, depois precisa entregar para o Gabriel, para ele ganhar, que é o segundo. 88%, esse é um dado interessante, 88% de motoristas desse aplicativo que a gente tem aí, que é o maior, que é o iFood, sim, 88% é segundo emprego. É a pessoa que precisa de renda, complemento, e ele ganha por entrega. Ganha por entrega. Só que o trajeto é muito pequeno pelo que ele deveria fazer. E aí a sociedade que de dia, no trânsito, vê aquele motociclista desrespeitando as normas e critica, à noite, se ele atrasar um minuto,
E é o primeiro a mandar crítica e dar menos estrela. É isso. Sobre isso que o Vinícius está citando, até para a gente poder encerrar, porque o nosso tempo já está quase esgotado. Eu vi o Benê, A né? rotina atual, loucura do trânsito, tem uma interferência muito grande nesses números. A vida que a gente leva hoje, com horas extensas de trabalho, muitas vezes no trânsito, ficando estressado, isso repercute nesses números, nesses acidentes? Eu acredito que uma das maiores doenças da atualidade, uma doença contemporânea, é a ansiedade. A ansiedade tem sido uma epidemia, tem trazido grandes problemas sociais. E o que se percebe é que a mesma ansiedade que o cidadão está sofrendo, ele já atrapalha ele na própria organização dele, de sair antes, de deixar tudo arrumado. Até a gente percebe que a ansiedade, isso você vai avaliando, né? Estudos também, ela em todo o processo de vida, inclusive na própria manutenção do veículo. E quando o cidadão ansioso ou a cidadã ansiosa sai para o seu trabalho com quase 1000 coisas na cabeça, ele vai dirigindo, ele desconta toda aquela parte emocional no volante do seu veículo. Atravessa um sinal vermelho porque está atrasado, xinga porque está nervoso. Se alguém o fechou porque estava prestando atenção em outra coisa, já vira motivo de tragédia aquilo dali. Então nós estamos percebendo uma sociedade que está refém dessas condições emocionais e que é necessário fazer um trabalho todo, um trabalho num todo, né, como ser humano num todo, para a gente conseguir chegar, né, diminuir, melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Na minha visão, um dos maiores males para o trânsito é a ansiedade dos cidadãos e que é em função, muitas vezes, das nossas condições, né, das nossas condições de vida. Vamos lá, acalmar, diminuir a velocidade para que possamos, ou melhor, como diz a frase, ser paciente no trânsito para não sermos pacientes nos hospitais. Benê, é uma reação em cadeia, a gente está vivendo uma rotina extenuante, aí a gente fica com fadiga, cansado, muitas horas no trânsito, muitas vezes diminui o nosso poder aí de reflexo de alguma imprevisibilidade que acontece. Fica mais fácil acontecer os acidentes por conta da rotina que a gente vive hoje em dia? Olha, com certeza, mas ainda como eu disse, eu acho que Campinas não chega nem perto de São Paulo. Campinas é uma cidade que tem um transporte que funciona, o trânsito não é esse exagero que as pessoas pensam. Eu creio sim que é a falta de educação das pessoas mesmo, porque Campinas, trânsito aqui é 10, 15 minutos, às vezes demora 30 minutos no máximo. Então assim, o máximo que a pessoa vai ter que fazer é acordar um pouco mais cedo para poupar a vida de outras pessoas e a própria dela, né? Então eu acredito, como o Carmo disse, é a ansiedade da pessoa, a pressa, mas trânsito mesmo, eu particularmente moro em Campinas fazem 20 anos, eu não acho que isso é um trânsito exorbitante assim, igual São Paulo, não chega nem perto, nem tem comparação. Então é uma coisa que é evitável, como diz o presidente da INDEC aqui. Acho que todos os acidentes, assim, sem exceção, são evitáveis, exceto se for um mal súbito, como ele também colocou, né? Aí não tem o que fazer, não é uma coisa que está fora do nosso alcance, né? Mas do resto, acho que todos são evitáveis. E volto a dizer mais uma vez, a educação das pessoas mesmo, que no geral, assim, no trânsito são um pouco mal educadas e são corrigidas por multas, né? Muitas das vezes são corrigidas por multas e aí não gosta, né? Mas eu acho que essa conscientização que a INDEC, que a prefeitura vem fazendo, é muito importante para essa redução desse número aí de acidentes. Vinícius, é uma questão que foge do controle da INDEC ou que vocês precisam prestar atenção e é algo global? A questão da rotina que as pessoas levam hoje em dia, o excesso de trabalho, fadiga, cansaço, trânsito. Olha, eu acho que é relativo, né? Tem gente que tem tudo isso que você falou e anda 50 km por hora, tranquilo, respeita semáforo, respeita a sinalização. Eu me lembro de um Maia Amarelo que a gente fez com o César, com a participação do César Inhani lá, piloto do Autosport. E ele contou um caso um dia que estava indo para um evento e na rodovia ali Zeferino, porque ele mora aqui próximo a Campinas, e um carro veio
no acostamento em alta velocidade, tinha uma polícia lá na frente, ele meio que jogou, ele diminuiu, o carro entrou. Aí eu não me lembro do caso, se ele falou que a esposa perguntou, você não vai ficar nervoso? Ele falou, não, quem está com problema é ele. É ele que está atrasado, é ele que saiu errado no horário, é ele que está com algum problema. Eu não estou com nenhum problema. Eu saí mais cedo, vou chegar no meu horário, no meu compromisso. Então, é isso, né? Eu vou voltar a falar, responsabilidade humana, é a gente que tem a responsabilidade de escolher o que a gente vai fazer. Se a gente vai respeitar ou se a gente não vai desrespeitar. Isso a gente não vai respeitar. Então, e isso tem consequências, né? Quantas vezes você está andando nas ruas, Carmo, e passa um carro em alta velocidade, o semáforo fechou ali na frente. Muitas vezes você até passa ele, né? Porque ele ficou para trás na fila maior. Não adianta correr. Não adianta. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Tem carros hoje, Gabriel, vou dar um exemplo. A Volvo colocou limitador de velocidade no carro. O carro custa 500, 600 mil reais, 700, não passa de 180. É alto 180? É. Mas poderia chegar a 380 um carro desse. 300 km por hora. Passou 180, não passa. Sim. Será que não vai chegar um momento que a gente vai ter que pôr limitador nas motos, nos carros, né? Para realmente falar, ó, você não vai poder passar de 60. Não vai. Você não vai poder. Então são coisas que a questão da pontuação na carta era 20, foi para 40. Quer dizer, ó, você pode levar mais 20 pontos. Antes era 20, foi para 40. Então, às vezes a lei vai ao contrário, né? Tem uma permissão maior aos motoristas. Permissão maior, você pode levar mais, mas essa pessoa que está cometendo infração pode cometer um acidente. Gente, tempo encerrado. Carmo Luiz, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do programa. Já faço um novo convite para você retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações. Voltar logo, finais. hein? Obrigado, Gabriel. Obrigado à TV Câmara, né? Toda a equipe da TV Câmara. É um importante espaço para debatermos ideias, para colocar o trabalho, né, da Câmara Municipal de Campinas, de todos nós vereadores. Uma honra estar aqui junto com o meu jovem vereador, Benê Lima, um grande vereador, um menino que vai apresentar muito trabalho para a cidade de Campinas, e também um jovem, o Riveretti também, um jovem presidente da INDEC aí, que tenho certeza que vem fazendo um grande trabalho e fará um grande trabalho e deixará um legado muito importante para a cidade de Campinas. Nós sabemos que há muito a ser feito, 155 mortes não são poucas mortes, mas que este Maio Amarelo sirva para que todos nós possamos tomar consciência, diminuir a velocidade, humanizar o trânsito, fazer com que o nosso trânsito seja realmente melhor e, mais importante ainda, na oportunidade que tivermos, corrigir amigos, fazer a pessoa perceber, se ele estiver bebendo, não deixar voltar para casa, ajude, faça qualquer coisa, mas ajude a pessoa a voltar e no trânsito toda atenção é necessária para que possamos ter os nossos amados, né, de volta e nós possamos estar com os nossos amados. Então, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a oportunidade que tivermos, nós estaremos de volta aqui a fim de debater temas importantes para a sociedade. Vereador Benê Lima, também quero agradecer muito o senhor ter aceito o convite para participar aqui do programa Questão de Ordem, a disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui. Já faço um novo convite para retornar aos nossos estúdios, para falar sobre esse, mas também outros assuntos, e fica aberto aí para as considerações finais. Obrigado, Gabriel. Agradecer aqui o presidente da INDEC, que vem fazendo um belo trabalho por Campinas aí, frente à INDEC. Agradecer o Carmo aí, vem fazendo um belo projeto aí no Campo Belo, asfaltando lá. A gente sabe que isso aí também vai melhorar a mobilidade daqueles que mais precisam. E conscientizar as pessoas aí também, a quem justamente esse número alto de acidentes está devido a quem ingere bebida alcoólica. Uma sugestão que vale ouro,
Pega o aplicativo aí, Uber 99, sai muito mais barato que a multa de bafômetro aí. Muitas das vezes não vai custar uma vida de uma outra pessoa que nem é da sua família. Então fica a dica aí, usa o aplicativo que é bem mais barato que pagar uma multa e preso, sofrer processo, penalidade. E se conscientizar aí, porque são vidas que estão por trás de uma moto, de uma outra pessoa que está conduzindo o veículo, são vidas, né? E tem familiares por trás disso. Então fica aí minha dica. Obrigado. Muito bom. Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as explicações que foram dadas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público, para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar aqui aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Olha, Gabriel, eu queria agradecer a TV Câmara, agradecer ao meu amigo, vereador Carmo Luiz, um parceiro lá, né, da nossa administração, nos traz muitas demandas, né? Muitas demandas relacionadas à segurança viária, principalmente, redutores de velocidade, semáforos, sinalização. Acho que isso é muito importante, né? Porque ajuda o trabalho da INDEC a levar a nossa atribuição para essas regiões. Então, queria agradecer ao senhor aqui, aproveitar o espaço, agradecer ao vereador Benê, né? O Benê, a fala dele agora aqui no final foi fantástica, né? Uma fala simples, objetiva, uma dica extremamente relevante para a sociedade, né? Inteligente o que você falou e simples, né? Você vai evitar muita coisa se você optar pelo que o Benê falou. Então, parabéns, vereador. Parabéns, Gabriel, pela condução aí, agradecer mais uma vez a TV Câmara, e o governo Dário está à disposição aí para que a gente possa continuar trabalhando juntos com a Câmara, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é reduzir as mortes e atingir um número que é 0. Nós temos um compromisso com a ONU, até 2032, reduzir em até 50% o número de mortes aqui na cidade de Campinas. E se todo mundo continuar fazendo a sua parte, nós vamos conseguir atingir esse objetivo. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, né, para que a gente tenha um trânsito com mais respeito, com mais responsabilidade, com mais empatia com o outro. Continue na nossa programação e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.